Aos 79 anos, ele não apenas deixou sua marca como uma das figuras mais lendárias do futebol mexicano, mas também sobreviveu às batalhas mais sombrias da vida, tanto dentro quanto fora do campo. Carlos Reynoso não é simplesmente um nome, é um símbolo de paixão, resiliência e reinvenção. Desde o auge das Águilas do América, sob sua liderança, até os momentos mais turbulentos em sua vida pessoal, este homem transformou cada queda em uma oportunidade para voltar mais forte. Prepare-se para descobrir os segredos por trás da figura, as rivalidades que o moldaram e os momentos que fizeram história. Ascensão como figura no Clube América. Carlos Reynoso chegou ao Clube América nos anos 70, um time que na época lutava para encontrar identidade e relevância na Liga Mexicana. O chileno não só trouxe talento, mas se tornou o arquiteto de uma transformação profunda que marcaria a história do clube para sempre. Seu impacto foi imediato. Com sua chegada, as Águilas começaram a jogar com uma segurança e estilo que antes não tinham. Antônio Roca, o treinador daquela época, foi fundamental para permitir que Reynoso mostrasse todo o seu potencial. Ele reconheceu no meio-campista não apenas um jogador excepcional, mas um líder em campo. O América, que anteriormente era um time com resultados inconsistentes, adotou um estilo de jogo ofensivo e ambicioso sob a liderança de Reynoso. A precisão de seus passes, sua visão estratégica e sua capacidade de influenciar o ânimo de seus companheiros o transformaram no motor do time. Em 1971, Reynoso foi peça fundamental para que o Clube América ganhasse o campeonato de liga, consolidando seu lugar na história do futebol mexicano. Mas sua influência não se limitou aos títulos. Reynoso redefiniu o que significava ser um jogador estrangeiro no México. Ele não apenas jogava para seu time, ele vivia para ele. Sua conexão com a torcida era quase mágica. E seu estilo de jogo cativou uma geração inteira de seguidores. O chileno sempre se destacou por sua entrega total em cada partida. Era o tipo de jogador que não aceitava menos que a perfeição de si mesmo e de seus companheiros. Esse nível de exigência elevou o nível do time, que começou a ser visto como uma potência dentro do futebol mexicano. Carlos Reynoso foi apelidado de o Grande Capitão pela torcida do América, um título que mantém até hoje como símbolo de seu legado. Além disso, é considerado um dos melhores jogadores estrangeiros na história da liga. NX. Reconhecimento que transcende gerações. A história de Reynoso no América não terminou com sua aposentadoria como jogador. Sua conexão com o clube foi tão profunda que eventualmente ele retornaria como treinador, deixando uma marca igualmente significativa desde o banco de reservas. No entanto, sua fase como jogador continua sendo lembrada como uma época dourada para as Águilas, onde um time que antes lutava para se manter competitivo se tornou um ícone do futebol nacional. Sucesso como treinador nos anos 80. O que faz com que um jogador lendário se torne um treinador bem-sucedido? Para Carlos Reynoso, a transição do campo para o banco de reservas não foi apenas natural, mas também uma oportunidade para escrever um novo capítulo em sua já destacada carreira. Nos anos 80, Reynoso assumiu o papel de técnico e demonstrou que seu conhecimento de futebol ia muito além de seu desempenho como meio-campista. Um de seus maiores feitos como treinador foi levar o Tampico Madero à final do Pro de 85, um torneio que marcou a história do futebol mexicano. Este time, conhecido como a Jaiba Brava, não era considerado um favorito na competição. No entanto, sob a direção de Reynoso, o Tampico Madero desafiou as expectativas, tornando-se um concorrente formidável que competiu com os gigantes da liga. Seu sucesso residia em sua habilidade para identificar o potencial oculto de seus jogadores e desenvolver estratégias que maximizassem seu desempenho. Reynoso também teve sucesso com outros clubes, como León e São Luís, onde sua abordagem como técnico se consolidou. Era conhecido por sua disciplina tática, mas também por sua capacidade de motivar seus jogadores nos momentos mais cruciais. Seu estilo de liderança combinava empatia com exigência, criando um equilíbrio que ressoava com suas equipes.
Além disso, sua experiência como jogador lhe permitiu entender as pressões às quais seus jogadores estavam submetidos, o que o tornava um treinador particularmente humano e próximo. Embora os anos 80 tenham sido uma década cheia de desafios para o futebol mexicano, Reynoso conseguiu se destacar como um dos estrategistas mais inovadores de seu tempo. Sua capacidade de ler o jogo, fazer ajustes em tempo real e extrair o melhor de seus jogadores o tornou uma figura influente dentro e fora do campo. Carlos Reynoso é um dos poucos treinadores na história do futebol mexicano que conseguiram levar uma equipe considerada modesta, como o Tampico Madero, a competir no mais alto nível, marcando um marco que ainda é lembrado como um dos feitos mais surpreendentes da década. O legado de Reynoso como treinador não se mede apenas em títulos ou finais alcançadas, mas na maneira como inspirou uma geração de jogadores e técnicos a acreditar em sua visão do futebol. Seu sucesso nos anos 80 consolidou seu lugar como uma das figuras mais completas do esporte, alguém que não apenas brilhou como jogador, mas também deixou sua marca como um estrategista de primeira classe. Seu impacto em Veracruz, o nome de Carlos Reynoso ressurgiu com força no cenário futebolístico mexicano entre 2015 e 2017, quando assumiu o papel de diretor técnico do Veracruz. Nesses anos, os Tiburões Vermelhos enfrentavam uma época de incerteza, tanto no esportivo quanto no administrativo. A chegada de Reynoso ao banco não só devolveu ao time a competitividade, mas também renovou o orgulho de uma torcida que havia sofrido por anos. Sob sua direção, o Veracruz não só alcançou várias liguilhas, mas também conseguiu um feito importante ao conquistar a Copa. 10º. Um título que marcou um renascimento para o clube. A filosofia de Reynoso como técnico sempre se baseou na disciplina e no trabalho em equipe, valores que ele incutiu nos jogadores do Veracruz para alcançar resultados. Mas o impacto de Reynoso não se limitou aos títulos. Em um ambiente onde os problemas financeiros e administrativos costumavam afetar o desempenho do time, sua liderança proporcionou estabilidade. Reynoso sempre enfatizou a importância de jogar pelo escudo e de representar a torcida com dignidade, uma mensagem que ressoou profundamente entre seus jogadores. Durante seu tempo no Veracruz, Reynoso também se destacou por dar oportunidades a jovens talentos, muitos dos quais continuaram suas carreiras em equipes importantes da Liga Mexicana. Sua capacidade de desenvolver jogadores e maximizar o potencial de seu elenco foi um dos pilares de seu sucesso. Carlos Reynoso é lembrado pela torcida veracruzana como o técnico que revitalizou a equipe, levando-a a competir novamente em um alto nível, após anos de mediocridade. Sua influência foi tal que ele é considerado uma das figuras mais importantes na história recente do clube. O legado de Reynoso, em Veracruz, é uma mistura de sucessos esportivos e lições de liderança. Sua passagem pelo clube deixou uma marca indelével, não apenas pelos títulos conquistados, mas pela maneira como devolveu a esperança a uma torcida que havia perdido a fé em seu time. A batalha contra o vício. Qual monge uma luta interna pode levar alguém? Para Carlos Reynoso, essa pergunta se tornou pessoal durante um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Embora sua carreira como jogador e treinador tenha sido cheia de conquistas, sua batalha contra o vício em cocaína marcou um período sombrio que ameaçou destruir tudo o que ele havia construído. Em seu momento mais crítico, chegou a consumir até 20 doses diárias, um hábito que não apenas afetou sua saúde, mas também colocou em risco suas relações pessoais e seu legado no futebol. O vício não começou em sua juventude, mas durante sua fase como treinador. Em entrevistas posteriores, Reynoso confessou que sua luta contra a cocaína começou quando dirigiu o Tigres UANL entre 1989 e 1992. A pressão do trabalho, a exposição midiática e a solidão pessoal o levaram a buscar consolo nessa substância, acreditando erroneamente que poderia controlá-la. Apesar de suas tentativas iniciais de abandonar o hábito, sofreu múltiplas recaídas. Foi um momento de crise, que finalmente o levou a buscar ajuda.
Com o apoio de sua família e amigos próximos, incluindo o empresário Juan Antônio Fernandes, decidiu ingressar em um programa de reabilitação. Essa experiência, embora difícil, foi um ponto de inflexão que marcou o início de sua recuperação definitiva. Durante uma entrevista, Reynoso mencionou que um sermão em um serviço cristão foi o detonador que o fez enfrentar sua dependência. Carregava drogas no bolso. E ao ouvir a mensagem, sentiu uma culpa avassaladora que o levou a jogá-las no vaso sanitário naquela mesma noite. Após superar o vício, Reynoso não só recuperou sua vida, mas também se tornou um exemplo de resiliência. Ele compartilhou sua experiência abertamente, motivando outros a buscar ajuda e demonstrar que é possível superar até os desafios mais difíceis. Sua honestidade sobre este capítulo de sua vida adiciona uma dimensão mais profunda ao seu legado, demonstrando que os verdadeiros heróis não brilham apenas no campo, mas também nas batalhas pessoais que enfrentam fora dele. Momento transformador em sua recuperação. Às vezes, um momento pode mudar tudo. Para Carlos Reynoso, esse instante chegou durante um serviço cristão em um momento particularmente sombrio de sua vida. Ele havia recaído em seu vício em cocaína e carregava drogas consigo enquanto ouvia o pastor. No entanto, as palavras que ouviu naquela noite o abalaram profundamente, despertando uma culpa que ele vinha reprimindo. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, jogou as substâncias no vaso sanitário, marcando o primeiro passo para uma transformação radical. Embora esse evento tenha sido o catalisador, o caminho para a sobriedade não foi fácil nem imediato. Reynoso enfrentou desafios que o fizeram vacilar, mas encontrou apoio em sua fé, em sua família e em pessoas como Juan Antônio Fernandes, que lhe ofereceu a oportunidade de ingressar em um programa de reabilitação. Essa decisão foi fundamental para sua recuperação definitiva. Durante um mês, na clínica, Reynoso refletiu sobre o dano que seu vício havia causado não apenas a si mesmo, mas também àqueles ao seu redor. Foi nesse processo que ele encontrou a determinação para se comprometer plenamente com sua recuperação. O apoio de sua filha Jéssica e de outros membros de sua família também desempenhou um papel crucial. Reynoso reconhece que o amor e a paciência deles o ajudaram a se manter forte nos momentos mais difíceis. Esse período não apenas marcou o fim de seu vício, mas também o inspirou a compartilhar sua história, para ajudar outros que enfrentam lutas semelhantes. Em uma entrevista, Carlos Reynoso revelou que a clínica de reabilitação onde encontrou ajuda era dirigida por um ex-jogador profissional que havia enfrentado problemas semelhantes, o que lhe permitiu conectar-se profundamente com o processo de recuperação. Hoje, Carlos Reynoso mantém-se como um exemplo de força e redenção. Sua história de recuperação é um testemunho do poder da fé, do apoio familiar e da determinação pessoal. Além dos títulos e reconhecimentos no futebol, este capítulo de sua vida é talvez o mais inspirador, mostrando que mesmo os heróis enfrentam quedas, mas é sua capacidade de se levantar que realmente os define. Sua relação com Lupita D'Alessio, o amor e o escândalo costumam andar de mãos dadas no mundo das celebridades, e a relação entre Carlos Reynoso e Lupita D'Alessio não foi exceção. Durante os anos 80, ambos protagonizaram um dos romances mais midiáticos e controversos de sua época. Reynoso, uma figura destacada no futebol mexicano, e Lupita, uma das cantoras mais populares de seu tempo, captaram a atenção do público pela intensidade e paixão de sua relação, que desafiava as normas sociais e os padrões conservadores da época. Sua história de amor começou de maneira inesperada. Reynoso e Lupita se conheceram enquanto ambos atravessavam situações pessoais complicadas. Ela estava nas últimas etapas de um casamento fracassado com Jorge Vargas, enquanto ele estava envolvido em outra relação. A química entre eles foi instantânea, e o que começou como uma conexão casual, logo se transformou em um romance ardente, que não puderam ocultar do escrutínio público. A relação enfrentou críticas de múltiplos lados. Os meios de comunicação não demoraram a catalogá-los como o casal mais escandaloso da década, enquanto as famílias de ambos mostraram seu descontentamento com a união.
Em particular, o pai de Lupita, Alfonso de Alessio, rompeu relações com sua filha devido à intensidade do romance e às decisões que ela tomava para mantê-lo. Apesar das adversidades, seu amor persistiu por vários anos. No entanto, a relação foi marcada por tensões constantes, incluindo rivalidades públicas, como a que envolveu Verônica Castro, outra figura proeminente da época. Finalmente, o romance chegou ao fim, deixando uma marca profunda em ambos. Durante sua relação, Lupita D'Alessio compôs várias músicas que, segundo muitos fãs, estavam inspiradas em sua tumultuosa relação com Carlos Reinoso. Embora ela nunca tenha confirmado isso diretamente. A tensão com Verônica Castro. A vida pessoal de Carlos Reinoso não foi marcada apenas por sua relação com Lupita D'Alessio, mas também por sua história conflituosa com Verônica Castro. Antes de o romance com Lupita se tornar público, Reinoso havia tido um relacionamento com Verônica, uma das atrizes mais icônicas do México. Esse vínculo, embora menos midiático que o posterior, deixou um legado de tensões que transcenderam os anos e se entrelaçaram com sua relação com Lupita. O conflito entre Verônica e Lupita atingiu seu ponto alto quando ambas começaram a cruzar caminhos tanto na vida pessoal quanto em eventos públicos. As rivalidades que surgiram entre elas se tornaram material constante para os tabloides, alimentando especulações e rumores. Em particular, disse que Verônica nunca aceitou completamente o relacionamento entre Reinoso e Lupita, o que gerou uma série de confrontos indiretos e tensos. Um episódio especialmente comentado ocorreu durante um evento esportivo beneficente, no qual ambas participaram. A competição, que tinha como objetivo arrecadar fundos para uma causa social, acabou sendo palco de trocas de palavras e gestos que muitos interpretaram como demonstrações da tensão subjacente entre elas. Durante uma entrevista, anos depois, Verônica Castro negou qualquer inimizade formal com Lupita D'Alessio, mas reconheceu que as circunstâncias da época criaram um ambiente de rivalidade desnecessária. Para Reinoso, essas tensões públicas se tornaram uma carga adicional que ele teve que gerenciar enquanto tentava equilibrar sua vida pessoal e profissional. Embora nunca tenha falado abertamente sobre sua relação com Verônica Castro, em comparação com a atenção que recebeu seu romance com Lupita, o impacto dessas dinâmicas continua sendo parte de sua história pública. Hoje, o triângulo entre Reinoso, Lupita e Verônica é lembrado como um dos episódios mais fascinantes e complexos das relações pessoais no mundo do espetáculo mexicano. Além dos escândalos, demonstra como as emoções humanas podem influenciar nas narrativas públicas, deixando lições de vida para todos os envolvidos. Conflitos. Como treinador do América, ser treinador do Clube América não só exige habilidades táticas excepcionais, mas também uma grande capacidade para lidar com a pressão midiática e as altas expectativas da torcida. Para Carlos Reinoso, esse desafio foi particularmente evidente durante sua última etapa como técnico do time no ano de 2011. Nesse período, Reinoso não só teve que enfrentar a responsabilidade de devolver o clube aos primeiros planos do futebol mexicano, mas também uma série de conflitos internos que o levaram a protagonizar alguns dos momentos mais polêmicos de sua carreira. Um dos incidentes mais lembrados ocorreu durante um treino, quando, frustrado pela atitude de alguns jogadores, Reinoso os insultou publicamente, chamando-os de filhos da puta. Esse momento, captado pelas câmeras dos meios esportivos, desencadeou uma onda de críticas ao treinador, que defendeu sua postura argumentando que buscava motivar sua equipe a dar o melhor de si. No entanto, esse episódio deixou uma marca em sua relação com alguns dos jogadores e com a imprensa, que não demorou a questionar sua liderança. Além dos atritos com seus jogadores, Reinoso também teve confrontos com figuras da mídia, como o jornalista José Ramon Fernandes, conhecido por sua postura crítica em relação ao Clube América. Durante uma coletiva de imprensa, Reinoso expressou abertamente seu descontentamento com as opiniões de Fernandes, o que gerou uma troca de declarações que dominou as manchetes esportivas por semanas. Em uma entrevista posterior, Reinoso comentou que seu estilo direto e apaixonado como treinador era uma extensão de sua personalidade como jogador, onde ele nunca evitava dizer o que pensava, mesmo que isso gerasse controvérsias.
Apesar dos conflitos, Reynoso conseguiu que a equipe mostrasse lampejos de seu estilo ofensivo característico, embora os resultados em campo nem sempre refletissem o esforço. Para a torcida, sua fase como treinador foi um lembrete do caráter combativo que sempre o definiu, tanto dentro quanto fora do campo. Embora os atritos e tensões tenham marcado sua última fase com o clube, Reynoso continua sendo uma figura respeitada na história do América, conhecido por sua paixão inabalável e seu compromisso com a equipe, que o transformou em uma lenda. Seus primeiros dias no América, quando Carlos Reynoso chegou ao Clube América, no início dos anos 70, a equipe estava longe de ser a potência que conhecemos hoje. As Águias estavam passando por uma crise de identidade, com um desempenho irregular e uma base de torcedores que começava a perder a fé. Para Reynoso, que havia se destacado no futebol chileno, este era um desafio que ele não imaginava enfrentar ao chegar ao México. Em suas primeiras impressões, Reynoso confessou sentir-se decepcionado. Em entrevistas posteriores, admitiu que considerou voltar ao Chile, já que o nível competitivo do América não atendia às suas expectativas. No entanto, a chegada de Antônio Roca como treinador mudou completamente o rumo da equipe. Roca, um estrategista visionário, viu em Reynoso o líder que a equipe precisava para ressurgir. Sob a direção de Roca, o América iniciou um processo de reconstrução no qual Reynoso desempenhou um papel central. Sua capacidade para criar jogadas, sua precisão nos passes e sua visão estratégica se tornaram o coração do estilo ofensivo da equipe. Além disso, sua atitude em campo inspirou uma geração de jovens jogadores, que o viam como um exemplo a seguir. Em seu primeiro torneio completo com as Águilas, Reynoso começou a se destacar como uma das figuras mais importantes do clube. Sua liderança e habilidade não apenas transformaram o desempenho da equipe, mas também revitalizaram a conexão com a torcida, que logo adotou o chileno como um dos seus. Em uma anedota pouco conhecida, Carlos Reynoso revelou que antes de estrear com o América, o Santos do Brasil, equipe onde jogava Pelé, mostrou interesse em contratá-lo. No entanto, ele optou por ficar no México, uma decisão que mudou a história do clube. Com o tempo, o que começou como uma experiência incerta se transformou em uma fase dourada para o América. Os primeiros dias de Reynoso na equipe não só marcaram o início de uma nova era para as Águilas, mas também o começo de um legado que o consagraria como um dos maiores ídolos na história do futebol mexicano. Sua trajetória em equipes de ascensão. A grandeza de Carlos Reynoso não foi forjada apenas nas equipes mais destacadas do futebol mexicano, mas também naquelas que lutavam para conquistar um lugar na elite. Sua trajetória como treinador em equipes de ascensão. Assim como León e São Luís, ele demonstrou sua capacidade de transformar escolas em projetos de sucesso. Nesses times, Reynoso não buscava apenas resultados imediatos, mas também estabelecer as bases para um crescimento sustentado que fizesse a diferença no futuro. No León, ele assumiu a direção técnica em um momento crítico. A equipe enfrentava desafios financeiros e esportivos, mas Reynoso conseguiu construir um elenco competitivo que rapidamente começou a se destacar. Seu estilo ofensivo e sua capacidade de motivar seus jogadores foram fundamentais para levar a equipe ao ascenso. Essa conquista não só devolveu o León à primeira divisão, mas também fortaleceu a reputação de Reynoso como um técnico capaz de triunfar mesmo em condições adversas. Mais tarde, em São Luís, Reynoso continuou demonstrando sua habilidade para extrair o melhor de seus jogadores. Nesse time, ele implementou uma abordagem disciplinada e estratégica, que o levou a conseguir o ascenso e consolidar o clube como um concorrente respeitado na liga. Durante seu tempo em São Luís, ele também se destacou por sua capacidade de identificar e desenvolver jovens talentos, muitos dos quais continuaram suas carreiras em equipes de alto nível. Carlos Reynoso é um dos poucos treinadores no México que conseguiu ascensões com múltiplas equipes, uma façanha que reflete sua capacidade de se adaptar a contextos e desafios diversos. O impacto de Reynoso nas equipes de ascensão não se mede apenas pelos títulos conquistados, mas também pelas lições que deixou para jogadores e torcedores.
Sua filosofia de trabalho, baseada na perseverança, no esforço e na paixão, tornou-se um padrão para as equipes que buscavam transcender no futebol mexicano. Para Reynoso, cada ascensão era mais do que uma conquista esportiva. Era uma oportunidade para demonstrar que, com dedicação e visão, até mesmo as equipes mais modestas podiam alcançar a grandeza. Rivalidades dentro e fora do campo. No futebol, as rivalidades são tão importantes quanto os títulos. Carlos Reynoso não se destacou apenas por seu talento em campo e seu sucesso como treinador, mas também pelas intensas rivalidades que definiram grande parte de sua carreira. Essas tensões, tanto dentro quanto fora do campo de jogo, contribuíram para consolidar sua imagem como uma figura apaixonada e inabalável. Como jogador do Clube América, Reynoso foi protagonista de alguns dos clássicos mais memoráveis contra o Chivas. Nesses confrontos, seu liderança e habilidade para controlar o meio-campo o tornaram um alvo constante de provocações e agressões. No entanto, longe de se intimidar, Reynoso usava essas situações como combustível para elevar seu desempenho. Um dos jogos mais lembrados ocorreu na final da temporada 1975 a 1976, onde sua atuação foi fundamental para que o América conquistasse o título, consolidando a rivalidade entre ambas as equipes. Fora do campo, Reynoso também teve confrontos com figuras destacadas, como José Ramon Fernandes, um crítico constante do Clube América. As discussões entre eles não apenas ocupavam manchetes, mas também refletiam o caráter direto e combativo de Reynoso, que nunca evitou expressar sua opinião, mesmo que isso o colocasse no centro da polêmica. Além disso, suas rivalidades pessoais se estenderam à sua vida privada. A intensa relação com Lupita D'Alessio e os conflitos com Verônica Castro adicionaram outra dimensão à sua figura pública. Essas tensões não apenas geraram controvérsia, mas também destacaram seu caráter apaixonado, que o levava a enfrentar qualquer desafio, fosse dentro ou fora do futebol. Em uma entrevista, Reynoso mencionou que um dos momentos mais tensos de sua carreira ocorreu durante um clássico América Chivas, onde recebeu um cartão vermelho após um confronto verbal com o árbitro. Quem o descreveu como um vulcão, à beira de explodir. Ao longo de sua carreira, as rivalidades de Reynoso se tornaram parte de seu legado. Cada confronto, fosse no campo, na mídia ou em sua vida pessoal, contribuiu para forjar a imagem de um homem apaixonado, cuja dedicação ao futebol e à vida não deixou espaço para meios termos. Sua capacidade de enfrentar essas tensões, com determinação e caráter, o transformou em uma figura inesquecível na história do futebol mexicano. Seu trabalho como comentarista esportivo. Após décadas dedicadas ao futebol como jogador e treinador, Carlos Reynoso encontrou uma nova forma de contribuir para o esporte: a comunicação. Sua incursão como comentarista esportivo na Tudo levou a um espaço onde podia compartilhar sua vasta experiência e conhecimentos com um público mais amplo. Para Reynoso, essa transição foi uma oportunidade para se manter próximo do futebol, enquanto explorava um novo papel dentro do cenário esportivo. Em suas análises, Reynoso se destaca por sua honestidade e abordagem crítica. Ele não teme apontar as falhas táticas das equipes ou questionar decisões arbitrárias, sempre apoiando seus comentários com exemplos concretos de sua trajetória. Esse estilo direto e franco lhe rendeu tanto admiradores quanto detratores, mas seu conhecimento profundo do futebol mexicano o torna uma voz respeitada. Sua experiência como jogador e técnico lhe permite oferecer uma perspectiva única. Frequentemente, Reynoso combina anedotas pessoais com análises táticas, o que enriquece seus comentários e conecta com o público de maneira autêntica. Além disso, sua capacidade de explicar conceitos complexos de maneira clara e acessível. Isso o consolidou como um dos analistas mais destacados da Tudo. Carlos Reynoso é conhecido por sua frase recorrente em transmissões: "O futebol não foi inventado hoje", uma expressão que ele usa para destacar a importância de aprender com o passado. O trabalho de Reynoso como comentarista não só lhe permite continuar vinculado ao futebol, mas também compartilhar sua paixão e conhecimentos com novas gerações de fãs.
Para ele, esta etapa é uma continuação de seu legado, uma forma de continuar contribuindo para o esporte que definiu sua vida. Através de seu trabalho na mídia, Reynoso demonstra que, embora já não esteja no campo ou no banco, sua influência no futebol mexicano continua sendo tão relevante como sempre.